Beleza, meus queridos alunos do curso técnico em mecatrônica, disciplina processos de manufatura. O objetivo da aula de hoje é fazer as correções das atividades das aulas anteriores. Então vamos lá, meninos. Fazer o programa verbal conforme o desenho abaixo. Então aqui eu tenho o desenho, a metade de um desenho de uma peça cilíndrica, E aqui eu tenho os pontos de marcação das coordenadas do programa que nós vamos desenvolver. Então a ferramenta está posicionada aqui no ponto 0, que é o ponto de troca de ferramenta. Ela desloca numa trajetória linear, num avanço rápido, porque a linha é tracejada, e a gente vai reconhecer as linhas tracejadas como avanço rápido. Então essa ferramenta ela está no vazio aqui, ela não está usinando nada, ela está deslocando apenas no vazio, que nós chamamos. Então ela desloca do ponto 0 para o ponto 1, numa trajetória linear, num avanço rápido. Depois ela desce usinando, faceando essa peça até no ponto 2, que é exatamente em cima da origem, o 0 peça. Depois desloca para o ponto 3, que é positivo para Z, tudo que está do lado direito do eixo X para Z é positivo. Ela faz um deslocamento rápido aqui, trajetória linear aqui, deslocamento rápido, do tipo rápido, pois a linha está tracejada para o ponto 4. Daí começamos as pontuações do perfil da peça. Ponto 5, 6, chega no 8 ela tem um arco horário para o ponto 9, depois desloca linear para 10, linear para 11, 12, 13... Chegou em 13, ela recua para fora da peça ainda em avanço do tipo de usinagem. E depois do ponto 14 ela faz um recuo rápido para o ponto 0 e aí a gente acaba esse programa. Então vamos lá, vamos marcar as coordenadas e já ir interpretando os pontos que o desenho nos diz aí, Na maioria das vezes a gente tem que fazer algumas interpretações, algumas continhas para adivinhar qual que é a cota do ponto, Isso mais é para nós melhorarmos as habilidades nas leituras dos desenhos. Na prática, a gente não fica com o desenho dificultando a leitura assim, nesse sentido, não. É só para aumentar mesmo a habilidade. Então vamos lá, saindo do ponto 0 para o ponto 1, eu tenho que ler a coordenada sempre do último ponto, do ponto 1, para onde ela está indo. Então vamos lá, no ponto 1 eu tenho 35 para o diâmetro de x, todos os diâmetros aqui nesses exercícios estão cotados por essa setinha aqui roxa, Então o diâmetro em P1 é x de 35 e o z é exatamente em cima da origem do 0 peça, então para z é 0. Então vamos lá, Para o ponto 1, trajetória linear, avanço rápido, ela sai de 0 para 1, avanço do tipo rápido, x de 35, 0 de z. Então, x de 35 e o 0 é de z. Depois ela desloca numa trajetória linear, um avanço do tipo de usinagem, para o ponto 2, está em cima da origem. Então, se está em cima da origem, é x de 0 e z de 0. Depois, para o ponto 3, P2 para P3 é 0 para x, porque ela ainda está em cima do eixo do 0 peça, o eixo longitudinal aqui, então ela não deslocou nada em x. E para z, ela deslocou 3 positivo, porque veio para a direita de z, é positivo, tem que olhar sempre onde está o quadrante. Beleza, então, ponto 4. Ponto 4, vamos interpretar, ela tem um avanço do tipo linear, uma trajetória linear, um avanço do tipo rápido, pois é tracejada a linha, o avanço é rápido, ela sai em x, ela desloca 20 milímetros, em z, mais 3. Então vamos lá, para o ponto 4 é 20 em x e 3 para z, positivo. Agora vamos lá, ponto 5, trajetória linear, avanço de usinagem, ela sai de ponto 4 para o ponto 5, as coordenadas do ponto 5 eu tenho 30 em diâmetro e menos 2, olha aqui,
esse chanfre é de 2, ó. Para a esquerda dizer, então é menos 2. Ponto 6, eu tenho 30 no diâmetro para o ponto 6 e menos 43 em Z. Beleza, certinho. Depois, ponto 7, a ferramenta mergulha descendo para 26 em X e um Z de 45. Olha aí, ó. Eu coloquei 46 aqui, mas está errado. Vamos corrigir aqui, 45. Então, para o ponto 7, eu tenho 26 em X menos 45 em Z. Vamos para o ponto 8. Eu tenho ainda 26, continua no mesmo 26 em diâmetro. Olha aqui, ela saiu em 26 em diâmetro. Então, é 26 de X e menos 65 em Z. Então, tá aí, ó. Ponto 8. Uma trajetória linear, um avanço de usinagem, X de 26 menos 65 em Z. Para o ponto 9, eu tenho um arco horário usinando 30 para X, olha. Então eu tenho um X de 30 e um Z de menos 67. Para o ponto 10, trajetória linear, avanço de usinagem, olha aí, ó. Para o ponto 10, ela vai sair do 9, vir para o 10 usinando em trajetória linear, avanço de usinagem, 50 em X e menos 117 em Z. Tá aí, ó. Ponto 10, X de 50, menos 17 em Z. Ponto 11, vamos lá, ponto 11. Ainda continua em X de 50 e o meu Z passou para 127. Então, para o ponto 11 é um X de 50 e um Z de menos 127. Ponto 12 tem um X de 60, olha, subiu mais um pouquinho, foi para 60. Então, para o ponto 12 é X de 60, Z de menos 137. Olha aí, ponto 12, X de 60, Z de menos 137. Bora. Ponto 13. Ponto 13 ainda continua em cima do diâmetro de 60, então tem 60, X de 60 e um Z de menos 157, ó. Então vamos lá, ó. Tá aí, ó, ponto 13, X de 60, Z de menos 157. Opa, voltamos usinando aqui, ó, para o ponto 14. Então eu tenho um X no ponto 14 de 65 e um Z de menos 150. Observem aqui a cota, ó, do eixo do Z para 14. Então tá aí, ó, 65 positivo menos 150. Agora ela vai fazer um recuo para o ponto de troca. Sai de 14 numa trajetória linear, um avanço do tipo rápido. Eu tenho que ler sempre a coordenada do último ponto onde a ferramenta está parando. Então aqui eu tenho 70 para X no ponto 0 e 30 positivo para Z. Então, fechamos aí o primeiro exercício aí, ó, 70 para X e 30 positivo para Z, porque ele deslocou para a direita do eixo Z aqui, ó. Certinho, pessoal? Vamos passar para o desenho de baixo aqui, ó. Segundo exercício. Então, analisem bem aí, ó. Às vezes o desenho, pessoal, nos deixa com a prática de ter que desenvolver alguns cálculos aqui, alguns envolvendo a relação trigonométrica, né, de tangente, outros cálculos mais fáceis, né, isso é onde você olha aqui, o raio é de 10, então eu sei que essa distância até nesse ponto aqui, ó, também é de 10 milímetros. Então vamos lá, olha aí, ó, se eu fosse usinar essa peça, a trajetória de acabamento seria exatamente essa trajetória que a ferramenta está percorrendo aqui, ó. Então ela sai do ponto de troca, posiciona ponto 1, depois usina ponto 2, 3, 4, arco anti-horário para o P5, depois para o ponto 6, ela recua, sai da peça e volta para o ponto de troca. Então vamos lá. Do ponto de troca para o ponto 1, qual é o tipo de trajetória e o avanço? O avanço é rápido e a trajetória é linear. Trajetória linear, avanço rápido. Lendo a coordenada do ponto 1, eu tenho 20 milímetros em 20 milímetros aqui, ó,
no ponto 1, então é 20 de x, e 8 positivo, porque está para a direita do eixo z aqui, ó. Para a direita do eixo z é positivo, e para cima é x, né, positivo também. Então vamos lá, do ponto 1 para o ponto 2 eu tenho que ler a coordenada do ponto 2, então eu continuo ainda em cima de 20 milímetros, então é um x de 20 para o ponto 2, e se eu observar aqui, ó, o ponto 2 está exatamente aqui, ó, então eu tenho um menos 25 para z, porque eu estou indo para a esquerda do eixo z. Beleza, vamos para o ponto 3. Qual é o diâmetro do ponto 3? Diâmetro do ponto 3, a pecinha já nos diz aqui o desenho, ó, 30 milímetros. E 30 milímetros em Z também, ó. Então, ó, do zero peça até o ponto 3 em Z é menos 30. E positivo também é 30 para X. Então, para o ponto 3 é X de 30 e Z de menos 30. Ponto 4, vamos analisar. Ainda continuo em 30 e 40 em Z. Então, vamos lá, ó, menos 40 em Z. Então, para o ponto 4, eu tenho uma trajetória linear, eu estou usinando com avanço de usinagem normal. Eu tenho 30 para X e menos 40 para Z. Olha aí, ó, menos 40 e 30 para X. Ótimo. Agora, nós vamos fazer uma análise seguinte, ó. Nós vamos entender que do centro da marcação aqui, ó, desse arco, eu tenho 10 milímetros de raio. Então, ó, eu percorro tanto 10 aqui, ó, 10 de um lado e 10 do outro. Então, se eu tenho 30, 10, 40, mais 10, 50. Apesar que já está aqui, né? A descrição do diâmetro maior aqui, ó. Então, para o ponto 5, eu tenho uma trajetória de arco anti-horário e eu estou usinando normal, 50 para X e menos 50 para Z. Vamos analisar aqui o Z, nós temos que fazer a análise. Olha, 40 mais 10 aqui do raio, eu tenho exatamente um Z de menos 50 para a esquerda de Z. Olha aí, ponto 6, pessoal. Então eu venho aqui, ó, para o ponto 6. Ferramenta agora está no ponto 6. Eu ainda estou em 50 milímetros, ó. Ponto 6 está aqui, ó, 50 de diâmetro e menos 70 em Z. Então, para o ponto 6 é 50 de diâmetro e menos 70 para Z. Beleza? Vamos para o ponto 7. Ponto 7 eu tenho um acréscimo aqui, ó, de 10 milímetros em X, então eu tenho um X de 60 e um Z ainda de menos 70, ó. Então, para o ponto 7 é 60 em X e menos 70 em Z, olha. Se eu sair aqui, ó, da origem e percorrer até aqui no ponto 7, no alinhamento do ponto 7, eu tenho menos 70 em Z. Beleza. E agora a ferramenta vai fazer uma trajetória linear. Olha, ela vai fazer uma trajetória linear, copiando aí as coordenadas do ponto de troca. Então, ela sai do 7 e vai para o ponto de troca em avanço rápido. Trajetória linear. Aí eu tenho que fazer a leitura do ponto de troca. Então, vai lá. É 70 em X e Z de 15. Positivo, olha, está para a direita do eixo Z. Beleza, pessoal? Mais um exercício aí, ó, resolvido. E vamos para o último, que é a pecinha do xadrez. Pecinha aí, bonitinha essa pecinha, né? Vamos lá, pessoal. Vamos marcar os pontos. Ponto de troca para o ponto 1. Trajetória linear, avanço rápido. Olha, a ferramenta deu um G0 aqui, avanço rápido. Eu faço a leitura do ponto 1. Ponto 1, pessoal, eu tenho, se eu observar aqui, ó, ela está no mesmo alinhamento aqui do ponto 2, ó. Então, é um X de 10 e um Z de 6 positivo. Deixa eu corrigir isso aqui, tá errado. O X aqui é de 10, já está corrigido. Então, para o ponto 1 é X de 10 e Z de 6 positivo. Olha aqui o Z mostrando aqui, ó. A cota do Z. Está para a direita do Z, então é positivo. Vamos para o ponto 2. Caiu em cima do zero peça aqui, ó, para Z. Então, eu tenho um X de 10 e um Z de 0. Olha aí, um X de 10 e um Z de 0 para o ponto 2. Ponto 3. Observem bem o ponto 3, pessoal. Eu dei uma olhada nos exercícios. Tem uma galera errando isso aqui, ó.
fazendo lá a relação trigonométrica, usando cosseno de 45, na verdade você usa a tangente. Mas nesse caso aqui, quando é 45 graus, você não precisa nem fazer cálculo. Por quê? Porque a tangente de 45, ela é 1. Então, qualquer valor que tiver neste triângulo retângulo aqui, ó, será o mesmo comprimento e mesma altura, é um quadrado perfeito. Então, não precisa nem fazer cálculo. Eu sei que no comprimento aqui eu tenho um avanço de 1, e aqui na altura desse chanfre eu tenho também 1. É 1 por 45, então o quadrado é perfeito. Não precisa fazer cálculo, gente. Tem alguém lá dando uma deslizadinha lá, já deu uma olhada lá. Pessoal usando cosseno, cosseno de 45, não tem nada a ver. Vamos lá então. Para o ponto 3, pessoal, eu tenho 12. Olha aqui, o diâmetro é de 12. Por quê? Na verdade já está aqui, mais 10. Um de um lado e um do outro. 10 mais 2, 12. Diâmetro de 12, apesar que já está aqui, né? Mas se não tivesse, nós tínhamos condição de definir esse diâmetro, mesmo se ele não tivesse aqui no desenho. Então aqui, ó, 1 para cima e 1 para baixo, eu tenho 2 mais 10, 12. 12 no diâmetro e o avanço é menos 1, olha, em Z. Se o zero peça está aqui, ele avançou um chanfro de 1 por 45, eu avanço menos 1 aqui, ó. Então, para o ponto 3 é x de 12 e z de menos 1. Para o ponto 4, avanço linear ainda, continua ainda no diâmetro de 12, então um x de 12 e um menos 6, olha. Observem aqui, ó, menos 6 para o ponto 4. Ó. Chegamos do ponto 4 para o ponto 5. Eu tenho um deslocamento aqui, ó, uma trajetória de arco horário e eu estou usinando com avanço normal. Qual é a minha coordenada para o ponto 5? Olha, observem bem. Já está aqui no desenho, ó, é 18 para x e menos 9 para z. Olha, 18 para x e menos 9 para z. Vamos então para o ponto 6, trajetória linear, avanço de usinagem, ponto 6. Eu tenho 20 para x e menos 16 para z. Vamos dar uma observada aqui, pessoal. Vamos lá. Ó. Opa! Tem alguma coisa errada, não é isso não. Vamos corrigir aí, ó. Aqui, ó, 9, eu tenho um chanfro de 1 aqui, ó. O ponto 6 está exatamente aqui. Então, eu tenho um avanço aqui, ó, em x, ó. É só eu acrescentar mais 1 aqui, ó, porque o avanço, porque o chanfro é de 1 por 45. Então, se é 9 em z, fica mais 1. Então, eu tenho um z de menos 10 para a esquerda em relação ao zero peça, ó. Até que eu tenho 9, mais 1 do chanfro, eu tenho 10. Então, eu tenho menos 10 em z. E o x? Observem aqui, ó. Se eu tenho 18 aqui, ó, e 1 do pedacinho do chanfro aqui, ó, mais 1 do pedacinho do chanfro, eu tenho 20. Porque 18 mais 2, 1 de cá e 1 de cá, eu tenho 20 em diâmetro. Então, a coordenada do ponto 6, ela é 20 e menos 10. Não, tá certo aqui, não errei não. Eu olhei errado aqui, mas não tá. Era certo. Então, eu tenho um x de 20, porque é 18, um de um lado e um de outro. 18 mais 2, 20 em x. E 10. Sai daqui, ó, até que eu tenho a descrição de 9, mais o chanfro de 1, 10, menos 10. Beleza, vamos para o ponto 7 aqui, ó. Nesse finalzinho aqui, ainda continua no x de 20 e o z de menos 16, pessoal. Olha aí, ó. X de 20 para o ponto 7, x de 20 e um z de menos 16. Vamos fazer um mergulho aqui, ó, para o ponto 8. Mergulhei aqui, ó, diminuindo o diâmetro. Se eu observar, o ponto 8 está aqui. Então, ele tem um x de 10 e um z de 16 mais 10 menos 26. Olha, saindo aqui da origem. 16 mais 10, exatamente aqui, eu tenho menos 26. Então, é um x de 10 para o ponto 8 e um z de menos 26. Vamos para o ponto 9, ó. Para o ponto 9, eu ainda continuo no x de 10 e 26 mais 6, 32. Então, eu tenho um x de ponto 9. Eu tenho um x de 10 ainda e um menos 32 em z. Olha, eu saí daqui, ó, da origem, ó,
16 mais 10, 26, mais 6, 32, menos 32 em Z. É isso aí, pessoal. Vamos continuar, minha garganta já está até seca. Para o ponto 10. Então, saindo aqui do ponto 9 para o ponto 10, eu tenho uma trajetória de arco anti-horário, certo? E o diâmetro, eu tenho que identificar ele pelo raio. Olha, se aqui eu tenho 10, mais 5 desse lado do raio, mais 5 de um raio de cá, então eu tenho 10 mais 10, eu tenho exatamente 20. Na verdade, já estava descrito aqui, pessoal, o diâmetro de 20. Mas se não tivesse descrito esse diâmetro, eu tinha condição de fazer essa análise aqui, descobrir esse diâmetro aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó, se eu tenho 32 até aqui, mais 5, então eu tenho um Z de menos 37. Então, para o ponto 10, eu tenho um arco anti-horário usinando em avanço normal, 20 em X e menos 37 em Z. Vamos lá, 20 em X, saindo daqui, somando todo mundo até aqui, dá 32, mais um pedacinho do raio, 37, então é um Z de menos 37. Vamos para o ponto 11. Ponto 11, eu tenho 20 em X e 44 em Z. Então, vai dar um 20 em X e um menos 44 em Z. Vamos para o ponto 12. Subir para 30 em diâmetro. Então, tem um X de 30 e continua ainda em menos 44. Ó. Se eu observar aqui, está no mesmo alinhamento do ponto anterior, do 11. Ó. Então, o ponto 12 ainda está aqui na cota de 44. E saindo do ponto 12 para o ponto de troca, eu tenho um avanço linear, a trajetória linear, um avanço do tipo rápido. Como é que isso vai acontecer? Observem aqui, ó, do ponto 12 para o ponto de troca, o que o software vai ler? Ele vai ler a trajetória, ele vai ler a coordenada do ponto de troca. Então, a coordenada do ponto de troca é x para 50, 50 para x, e 16 positivo em Z, porque está deslocando para a direita de Z. Veja bem, ó, do ponto 12 para o ponto de troca, então eu tenho uma trajetória linear, um avanço rápido, um G0, e a coordenada é x de 50 e um deslocamento de 16 positivo. Olha, um x de 50 e um deslocamento de 16 positivo. Chegamos mais um final aqui, pessoal, das correções dos exercícios. Um abraço e fiquem com Deus.